Olá. Hoje a gente vai mergulhar num livro com uma premissa muito poderosa. Qual vai ser? Cresça 1% ao dia, do Fernão Battistoni. A ideia central, assim, é que o segredo do grande crescimento não tá naqueles saltos gigantes, sabe? Sim. Tá nas melhorias minúsculas, consistentes, que a gente faz todo santo dia. Exato. E o que eu acho mais legal nessa análise é que não é só um livro de teoria, né? A espinha dorsal da obra é a própria jornada do autor. Ele usa a vida dele como um laboratório para essas ideias. É verdade. Desde a origem do nome dele, que é uma homenagem ao livro Fernão Capelo Gaivota. Clássico. Totalmente. E a ideia de ter um voo próprio até, sei lá, as dezenas de negócios que ele abriu e faliu no caminho. Então a nossa missão aqui hoje é meio que desempacotar essa filosofia. Vamos pegar as histórias mais marcantes, os ensinamentos mais práticos e organizar nossa conversa em torno de 3 pilares, pode ser? Preceito. Quais seriam? Primeiro, a mentalidade que dá partida em tudo. Depois, como lidar com o fracasso no meio do caminho. E por fim, o papel das outras pessoas nessa jornada toda. Ótimo roteiro. Vamos lá. Então vamos começar pela base de tudo, a mentalidade. A ideia de crescer 1% ao dia parece simples, né? Mas o autor usa uma analogia que eu achei, assim, fantástica. A da formiga? Essa mesma, a da formiga. A gente vê uma formiguinha ali carregando uma folha e pensa, que trabalho insignificante. Sim, é um pensamento quase automático. Mas a gente não vê o formigueiro gigantesco que ela e as outras construíram folha por folha. É isso. E essa filosofia de não desprezar o pequeno passo tem tudo a ver com a inspiração do nome dele. A gaivota Fernão, do livro, era vista como estranha. Pelo bando, sim. Exato. Porque ela queria voar mais alto, mais rápido. Ela não se contentava com o voo padrão. O autor se viu um pouco assim, sabe? Alguém que se sentia diferente e que precisava encontrar coragem para um voo solo. O 1% diário é um método, mas a coragem de ser diferente é o motor. E essa coragem é testada de formas brutais. Ele conta uma história que, para mim, resume a essência dessa mentalidade. A do Monte Fuji? A escalada do Monte Fuji. Ele e uns amigos decidiram subir só que em setembro, completamente fora de temporada. Nossa! Imagina o cenário, sem experiência nenhuma em montanhismo, enfrentando um frio absurdo, neve e o pior, todos os acampamentos de apoio ao longo do caminho estavam fechados. É a receita perfeita para o desastre, né? Um despreparo total, movido só pela vontade. Totalmente. A caminhada que eles achavam que ia levar umas 6 horas... Levou quanto? Durou 12. 12 horas de vulnerabilidade completa. Ele descreve o frio como algo que entrava nos ossos. Que loucura. Chegou a um ponto em que eles tiveram que queimar um mapa e dinheiro para fazer uma fogueira improvisada e não congelar. Mas aí vem o ponto de virada. O momento da decisão. Exato. Faltando só 200 metros para o cume, a maior parte do grupo desistiu. Eles preferiram ficar no calor precário da fogueira. O que é compreensível, né? O corpo pedindo segurança. Claro, mas Battistoni e outros 3 decidiram continuar. Ele diz que foram os 200 metros mais longos e dolorosos da vida dele. Levaram 2 horas para subir. 2 horas para 200 metros? Sim. Ele fala que os dedos dos pés estavam tão congelados que ele nem tinha certeza se ainda estavam ali. Caramba! O que me impressiona aí é essa decisão consciente de escolher o sofrimento extra em busca de uma recompensa que nem era garantida, né? E a recompensa veio. Eles chegaram ao topo e viram o nascer do sol acima das nuvens no Japão. A metáfora que ele tira disso é poderosa. Qual é? A vida só acontece de verdade quando você dá o primeiro passo em direção ao desconforto, apesar de todos os medos dizendo para você ficar parado, ali, perto do fogo. O que é fascinante é que essa disposição para o desafio não se sustenta no vácuo. Ela precisa de um propósito, de um porquê. Sim. E o livro traz uma lição atribuída ao John Lennon que amarra isso muito bem. Dizem que na escola a professora pediu para a turma escrever o que queriam ser quando crescessem. Essa história é ótima. Lennon escreveu feliz. Aí a professora disse, você não entendeu a tarefa. E ele respondeu, não, a senhora é que não entendeu a vida. É genial. E o autor viveu um momento John Lennon na própria pele. Ele estava num emprego corporativo, ganhando bem, mas se sentia profundamente deprimido. Sei como é.
Ele descreve a música do Fantástico, no domingo, como um soco no estômago, aquele pavor da segunda-feira. A virada de chave foi numa festa de Ano Novo, quando ele se deu conta de que não estava feliz e tomou a decisão. E o que ele fez? Voltou para São Paulo e pediu demissão no dia seguinte. Ele, decidiu ser feliz. Então, se a gente conecta os pontos, a escalada do Fuji é a ação apesar do medo, e a escolha de pedir demissão é o propósito por trás da ação. A busca pela felicidade justifica o risco. Justifica encarar os 200 metros finais no frio. Exatamente. Sem esse porquê, a gente fica na fogueira. E para fechar essa base mental, ele ainda traz a visão do Walt Disney. Não deixe que seus medos superem seus sonhos. Que é um desafio e tanto. O Battistoni confessa que o grande sonho dele era se tornar milionário aos 30 anos. Não pelo dinheiro em si, mas pela liberdade, sabe? Ter tempo para a família. Um sonho que parecia delírio, porque aos 27 anos ele tinha 300 mil reais em dívidas. Uau! Essa tensão é o ponto-chave, né? É fácil ter sonhos grandes quando tudo vai bem. O desafio é manter o sonho vivo quando a realidade, como uma dívida de 300 mil, grita que ele é impossível. Exato. O livro defende que o crescimento de 1% começa aí. Não na ação, mas na decisão mental de acreditar que o sonho é mais real que o medo e que a dívida. É a fundação de tudo. Isso me faz pensar. Toda essa resiliência, essa mentalidade é muito focada no indivíduo. Mas ninguém cresce numa bolha, né? Com certeza não. A realidade do caminho, como a gente viu no Monte Fuji, é cheia de porrada. E é aí que entra o segundo pilar do livro, que eu achei um dos mais honestos. Como lidar com o fracasso. Sim, e ele aborda o fracasso de um jeito que vai muito contra a nossa cultura. O livro cita o Elon Musk, que diz algo como: se você não está fracassando, você não está inovando o suficiente. Gosto muito dessa frase. Essa mentalidade não é só uma frase de efeito, é a base da metodologia Fail Fast, que domina o Vale do Silício. A ideia é que o custo de um erro pequeno e rápido é muito menor do que o custo de um erro gigantesco e tardio. E o livro traz isso para o desenvolvimento pessoal. Exato, não só para produtos. E o autor usa a própria carreira como prova. Ele conta que de 19 negócios que ele tentou criar, só 4 deram certo. 19? 19. 15 fracassos. Se ele tivesse desistido no primeiro, no quinto ou até no 14º, a história seria outra, né? Completamente. Cada fracasso não foi um ponto final, foi um dado, foi uma informação para a tentativa seguinte. E para reforçar isso, ele traz uma citação do Michael Jordan que é demolidora. O Jordan diz: errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Os números são impressionantes. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei vez após vez na minha vida. E é por isso que eu consegui. É uma contabilidade do fracasso que a gente não costuma fazer. Essa estatística é brutal, porque vai contra tudo que a gente aprende na escola, onde errar é punido, tira nota. Exato. O livro basicamente propõe uma reeducação da nossa relação com a rejeição e com o erro. Totalmente. E o autor conecta essa estatística do Jordan com a dele. Para conseguir 350 sims ao longo da carreira, ele ouviu 4.650 nãos. 4.650. Sim, e ele até dá uma dica prática, meio bizarra para lidar com isso. Ele sugere pegar um rolo de papel higiênico e a cada não que se recebe, destacar um pedacinho e guardar. É uma visualização poderosa, de fato. Eu fico imaginando a cena. É um jeito meio maluco, mas genial de normalizar a rejeição. Você transforma um não de um ataque pessoal em só mais um pedacinho de papel no monte. Tira o peso emocional da coisa. Exatamente. O que me lembra de outra história que ele conta para ilustrar a persistência. A da J.K. Rowling. Hoje Harry Potter é um fenômeno global, mas ela foi recusada por dezenas de editoras. Dezenas. O que a fez continuar. O lema que o autor adota. Fazer até dar certo. Não é tentar para ver se dá certo. É uma certeza no processo. Gosto dessa distinção. Ele usa uma analogia perfeita. Um bebê aprendendo a andar. O bebê cai, bate a cabeça, chora. Ele pode cair 100, 200 vezes.
mas em nenhum momento ele pensa, acho que andar não é para mim. É verdade, nunca tinha pensado nisso. O objetivo é claro, andar. O fracasso de cair é só uma parte inevitável do processo. É curioso como a gente perde essa resiliência natural, né? Nenhum bebê desiste de andar. A gente cresce e aprende a ter medo de cair na frente dos outros. Exatamente. O que o livro propõe, então, é esse resgate, é reposicionar o fracasso. Ele não é um sinal para parar, mas um comprovante de que você está em movimento, de que está inovando. Perfeito. Se o fracasso não está acontecendo, talvez o seu 1% de crescimento diário seja, na verdade, 0%. Você está parado na zona de conforto. Perto da fogueira que o grupo do Monte Fuji não quis largar. Exatamente. Ok, então já estabelecemos a mentalidade para começar e a resiliência para continuar. Mas tudo isso ainda parece muito focado no eu, na jornada do herói solitário. Sim, tem esse risco. Como essa filosofia se expande para o coletivo? Afinal, ninguém constrói nada realmente grande sozinho. E esse é o terceiro pilar do livro, e talvez o mais humano. O autor mergulha na importância das pessoas, da liderança, da empatia, começando com uma das histórias mais tocantes da obra, sobre o pai dele, o Marco Battistoni. Conta pra gente. O pai era sócio de uma empresa familiar, o outro sócio, que detinha os outros 50%, era um parente que, por conta de uma infecção na infância, ficou com uma deficiência intelectual severa. Nossa, que situação delicada para gerenciar num negócio. A pressão por produtividade, por eficiência, deve ter sido enorme. Exatamente. Mas o que o pai do autor fez foi um ato de liderança, assim, profundamente humana. Para que o sócio se sentisse útil, importante e parte do negócio, ele recebeu uma função. Uma função específica. Sim, uma que respeitava suas limitações, mas que lhe dava um enorme senso de propósito. Ele era o responsável por tocar a sirene da fábrica na hora do almoço. Que legal. E ele levava essa tarefa com uma seriedade incrível. Era o seu grande papel ali. É uma história linda, mas sendo um pouco cético. No mundo corporativo de hoje, focado em métricas, em OKRs, resultados trimestrais, uma atitude como essa não seria vista como ineficiente? Essa é a questão central. O livro argumenta que essa atitude não é ineficiente. É o oposto. É um investimento de longo prazo. Como assim? Uma liderança que humilha ou descarta quem não performa no nível máximo pode até extrair resultados a curto prazo, mas cria um ambiente de medo, de deslealdade. A liderança do pai do autor, que via o valor e a dignidade na pessoa para além da sua capacidade produtiva. Constrói algo mais sólido? Constrói confiança, constrói um senso de propósito coletivo, e isso se reflete em exemplos corporativos gigantescos. Como o da Starbucks, que ele também menciona, certo? Exato. O Howard Schultz, o fundador, conta que a filosofia da Starbucks nasceu de uma memória dolorosa da infância. Aos 7 anos, ele viu o pai, que era motorista de caminhão, quebrar o tornozelo no trabalho. E a empresa? Simplesmente o demitiu, sem nenhum tipo de seguro ou auxílio. A família ficou completamente desamparada. Aquela imagem de injustiça e humilhação marcou os Schultz para sempre. Imagino. Ele prometeu a si mesmo que, se um dia tivesse uma empresa, ela trataria seus funcionários com a dignidade que o pai dele nunca recebeu. E isso se tornou um diferencial competitivo enorme para a Starbucks. O foco no bem-estar dos partners, como eles chamam, virou parte da marca. E nos leva a um ponto crucial que o livro defende. A forma como você trata as pessoas não é um extra, não é o departamento de RH bonitinho, é o fundamento de um negócio sustentável. Faz todo sentido. O autor cita o Sam Walton, fundador do Walmart, que dizia: acreditando nelas mesmas, pessoas comuns podem fazer algo extraordinário todos os dias. A chave da liderança não é ter um time de gênios. É fazer com que pessoas comuns acreditem que podem ser extraordinárias. Exatamente. E, mais uma vez, ele traz isso para a experiência mais íntima possível, a família. Ele conta como foi ensinar o filho, o Bento, a andar de bicicleta sem rodinhas. Ah, um momento clássico. O menino estava com medo, repetindo: eu não consigo, eu não consigo. O autor diz que, em vez de forçar, ele simplesmente parou, olhou nos olhos do filho e disse que acreditava nele. A transferência de confiança. Foi isso. Foi o que deu à menina a coragem para tentar mais uma vez. E ele conseguiu. Battistoni chama a família de o berço da liderança. Se a gente conectar tudo, vemos um ciclo completo.
O crescimento de 1% começa com uma decisão mental interna. É testado e fortalecido pela forma como lidamos com nossos fracassos. Mas Ele só se multiplica e se torna duradouro através das nossas interações. Uma liderança que empodera, que respeita limites e que vê o ser humano antes do funcionário é o que permite que o crescimento não seja apenas individual, mas de todos ao redor. fazendo uma síntese da nossa conversa, então, parece que extraímos 3 grandes lições de cresça 1% ao dia. Primeiro, a força do progresso incremental, que começa com uma mentalidade que escolhe o propósito e enfrenta o desconforto. Certo. Segundo, a ressignificação do fracasso. Ele não é um obstáculo, é um instrumento essencial para a inovação. Fundamental. E, por fim, a ideia de que o verdadeiro crescimento é coletivo, sustentado por uma liderança empática e humana. Perfeito. E para deixar um pensamento final, uma provocação, talvez. Manda! O livro apresenta 100 lições de diversas personalidades. A tentação é enorme de criar uma lista de tarefas gigantesca e tentar aplicar tudo de uma vez. Mas a filosofia central da obra é justamente o oposto. É sobre o poder do 1. Exato. 1%. Um passo de cada vez. Então, o verdadeiro desafio não é saber quais são as 100 coisas a fazer. A questão mais importante talvez seja qual é a única e menor ação que representa o seu 1% de crescimento hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Agora. O que pode ser feito assim que essa nossa conversa terminar para colocar esse princípio em prática?